Aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala sou o Cauã e esse é o canal Falcão Sabe Tudo. E é o seguinte, galera, quando a gente fala de Assassin's Creed, a primeira coisa que vem na cabeça são protagonistas absurdos, como Ezio Auditore, Altair Bin Lahad ou até o Edward Kenway, personagens que carregam o jogo jogos inteiros nas costas, mas tem um lado da a franquia que quase ninguém comenta, os spin-offs. Jogos menores, muitas vezes mobile, outros experimentais, mas que escondem protagonistas que variam entre completamente esquecíveis e surpreendentemente incríveis. Então, hoje eu vou fazer um ranking do pior ao melhor protagonista desses spin-offs, mas não é só o ranking. Eu vou analisar de verdade, ver quem funciona, quem não funciona e quem merecia um jogo principal. O mesmo que alguém dentro dessa lista já tenha um jogo principal. Mas é o seguinte, vai ter algumas regrinhas. Primeira, eu só vou contar aqui protagonistas exclusivos do os spin-offs. Ou seja, eu não vou contar aqui protagonistas principais que estão em spin-offs, como exemplo, como o Bloodlines ou o Altair Chronicles são protagonizados pelo Altair. E como ele é um protagonista principal, ele não conta. A mesma coisa do Discovery, que ele é protagonizado pelo Ezio. Nós também o Rebellion, já que ele é protagonizado por vários assassinos e vários deles são onde são e aparecem nos jogos principais. Mas também eu não vou contar aqui jogos experimentais, como exemplo, o Project Legacy, ele não tem protagonista, é só uma experimentação. E o Memories é a mesma coisa. Então, com esses avisos dados, não se esqueça de já deixar seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber todas as notificações, compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque me ajuda muito. Deixe aqui nos comentários, galera, quais desses protagonistas você conhece e quais dos jogos deles você já jogou. E qual desses você mais gosta. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Vamos começar aqui em quinto lugar, que pra mim é o pior de todos os protagonistas do Assassin's Creed spin-offs. Principalmente por ele ser quase bem comparado ao outro e não ter nada de ligação à Irmandade. Eu estou falando do Alonso Batilla. Ele é o protagonista de Assassin's Creed e Pirates. Diferente dos protagonistas principais, Alonso até tem uma identidade básica. Ele é um capitão pirata, tem objetivo, tem um certo carisma, mas tudo nele parece uma versão diluída de algo que já foi feito muito melhor. É impossível não comparar ele com o Edward Kenway, e essa comparação simplesmente destrói o personagem. Enquanto o Edward é completamente complexo, egoísta, evolui ao longo da história e questiona o próprio estilo de vida, o Alonso parece que está ali só para servir a gameplay naval. Ele não tem um conflito interno, não tem uma transformação clara, e a conexão dele com a Irmandade é extremamente superficial. É aquele tipo de protagonista que você controla, mas nunca realmente conhece. E isso faz ele ser esquecível, não ruim no sentido técnico, mas vazio. Em quarto lugar temos o Nikolai Orelov, protagonista de Assassin's Creed e de Chronicles Rússia. Nikolai é um personagem muito interessante, porque ele foge completamente do padrão heróico. Ele não quer estar ali, ele está cansado, desgastado mentalmente, destruído pelos conflitos que viveu. A Revolução Russa não é só um pano de fundo, ela influencia diretamente o estado psicológico dele. E isso dá uma camada muito mais humana para o personagem. Ele não está lutando por glória nem por vingança. Ele quer sair daquela vida, quer proteger quem ainda pode ser salvo. Só que o jogo não dá tempo suficiente para isso florescer. A história é curta, o desenvolvimento é apressado e você se sente que tinha muito mais ali que poderia ser explorado. Mesmo assim, ele já consegue ser mais profundo do que o Alonso. Em terceiro lugar, sim, são só 5. E que depois os protagonistas de spin-offs são bem cool. São poucos. Temos o Arbaz Mir, protagonista de Assassin's Creed Chronicles India. O Arbaz já é outro nível.
Ele tem presença, ele tem carisma e tem personalidade forte. E isso faz muita diferença. Diferente do Nikolai, que é mais introspectivo, o Arbaz é mais confiante, mais expressivo, até um pouco sarcástico. Ele lembra bastante aquele estilo clássico de protagonista da franquia, quase como uma versão alternativa do Ezio. Mas o que realmente fortalece ele é o conflito emocional. A relação dele com a mulher que ele ama, somada ao dever como assassino, cria uma tensão interessante entre o lado pessoal e a missão. E isso é algo que Assassin's Creed sempre faz bem, colocar o personagem entre dois mundos. O problema é que, de novo, o jogo é curto. Se tivesse mais tempo de desenvolvimento, mais momentos de construção, ele facilmente poderia estar disputando o primeiro lugar. Em segundo lugar, temos a Xiao Jun, um protagonista de Assassin's Creed Chronicles China. A Xiao Jun já entra naquele território de protagonista que claramente merecia muito mais. Ela não é só uma assassina qualquer, ela carrega o peso de ser praticamente a última da Irmandade da China. E isso já define toda a motivação dela. E o mais interessante é que ela foi treinada pelo Ezio Auditore. Isso está presente no curto animado Assassin's Creed Embers, o que automaticamente cria uma conexão com a área mais icônica da franquia. Mais diferente de só depender disso, ela tem sua própria identidade. A jornada dela não é só vingança, é reconstrução, é entender o que significa continuar um legado praticamente destruído. E ao longo da história, você vê essa evolução. Ela começa movida por ódio, mas vai encontrando propósito, estratégia e até maturidade. O estilo dela também reforça isso, sendo muito mais focado em furtividade e precisão do que força bruta. Ela é sem dúvidas uma protagonista de nível de jogo principal. Bom, mas só pede para um que essa sim também mereceu um jogo principal. E quem seria, né? Se não a melhor protagonista de todos os spin-offs de Assassin's Creed. Estamos falando de Aveline de Grandpré, protagonista de Assassin's Creed 3 Liberation. E não tem discussão, ela é disparada a protagonista mais completa dos spin-offs. E isso começa pelo próprio conceito do personagem. Aveline vive em um mundo dividido por classes sociais, racismo e escravidão. E o jogo não ignora isso, pelo contrário, ele usa como base da narrativa. O sistema de personas não é só uma mecânica de gameplay, é uma representação direta da sociedade. Como dama, ela manipula a elite. Como escrava, ela se torna invisível. Como assassina, ela age nas sombras. E isso cria algo que poucos protagonistas da franquia têm: múltiplas identidades sociais reais. Ela não está só lutando contra templários, ela está navegando um sistema inteiro de opressão. E isso dá conflitos internos muito mais complexos. Quem ela realmente é, onde ela pertence, até onde ela pode ir sem perder sua identidade. Além disso, ela evolui, questiona aliados, toma decisões difíceis, cresce como personagem. E o mais impressionante é que tudo isso acontece em um spin-off. A Aveline não só funciona, ela prova que dava para ter um jogo principal inteiro focado nela. No fim, os spin-offs de Assassin's Creed mostram uma coisa muito clara: não é o tamanho do jogo que define um protagonista, é a escrita, porque mesmo em jogos menores, com menos orçamento, alguns personagens conseguem ser mais humanos, mais interessantes e mais marcantes do que muitos protagonistas de jogos grandes. Então é isso, galera, espero de coração que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreva no canal, clica no sininho para receber todas as notificações, compartilhe o vídeo com seus amigos porque me ajuda muito. Deixa aqui nos comentários, galera, qual dessas protagonistas você acha mais subestimado. E se você quiser, e qual que você quer que receba mais destaque e até mereça um jogo principal focado nele. Então, é isso, galera. Até mais. Tchau.